Olá, amigos e amigas, aqui é Janete, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu faço o replante de suculentas de sombra. Como elas estão, como estão as minhas suculentas de sombra, se nesse período agora chuvoso elas sentiram alguma diferença, eu vou comentar. E também vou fazer o replante de uma dessas bacias, apenas uma, para me dar pequenas dicas para vocês de como replantar suculentas de sombra. Aí, eu convido vocês a se inscreverem aqui no canal se ainda não é inscrito, deixar aquele joinha tão importante se no decorrer do vídeo vocês gostarem do conteúdo. Então, suculentas de sombra são um pouco raras aqui no meu jardim, porque geralmente eu cultivo suculentas que ficam melhor no sol, né? Então, é comum vocês verem aqui vídeos falando de suculentas de sol, suculentas cultivadas no sol e suculentas que ficam lindas também e coloridas no sol, né? Mas eu tenho algumas que eu cultivo na sombra, né? Aqui, a título de exemplo, tem essas bacias azuis, né? E duas delas eu já separei para mim replantar. Aí vou mostrar hoje nesse vídeo o replantio de uma. E essas aqui eu também vou mexer. Porém, não vou mexer hoje. Vou apenas mostrar para vocês. O arranjo aqui, na minha opinião, está bonitinho ainda. Olha, tem anos que eu plantei assim. Olha só, olha. Já tá enferrujadinho aqui, ó. O bancozinho dos namorados, e olha só, tem aqui essas alvortias, tem aqui um pedacinho da aloe não, é da eufórbia, né? Tirucale. Aqui eu tenho essa Aortiopsis glauca, que é maravilhosa. Aqui eu tenho essa aloe, né? Que é lindíssima. Ela é uma planta muito linda. E ela chama Aloe aristata. É bem resistente, viu, gente? Bem resistente, bastante resistente mesmo. Aqui eu tenho essa Gastéria brevifolha. Inclusive, num outro vaso ali, eu vou dar dica de como eu faço a manutenção, visto que estão doentes, né? Uma que eu tenho ali pegou um tipo de uma praguinha. Aqui eu tenho essa aloe não, essa Aortiopsis, que notem, quando o período estava menos chuvoso, mesmo que é cultivada na sombra, né? Aí, depois do período chuvoso, ela começou, olha, a estiolar. Então, são dicas, né? E informações simples, mas que servem para vocês identificarem as suas suculentas aí, quando elas estão de um formato diferente, igual aí para você ver, ó. Essa aqui é uma aortia, ela fica assim toda tentando achar luz, exatamente por estar sendo cultivada no sol. Sombra, né? E aqui, essa Aortiopsis também, ela estava bem formadinha, ela estava bem compacta. Já no período de chuva, olha aí, começou a ficar mais clara e mais aberta. Aqui eu tenho a Aloe Pepe, que é uma das suculentas queridinhas aqui nesse arranjo, porque ela tá linda demais, é de porte pequeno, mas de muito fácil cultivo. Então, essa bacia está assim. Aqui eu tenho algumas folhinhas que vai caindo dos vasos do lado e vai caindo em cima. E eu tirei agora, mas estavam enraizando, olha. Já estavam enraizando assim, ó, sobre as pedras. Nesse outro aqui, nesse outro arranjo, olha, eu tenho novamente aqui a Aortiopsis, que do mesmo modo começou a pegar, né, o sombreamento com mais frequência. Aí elas começaram a abrir, mas eu espero que agora, eu coloquei aqui nesse local de meia sombra, elas estavam sendo cultivadas na sombra pura há mais de um ano. E aí eu coloquei aqui nesse local que é meia sombra, olha. Aí tem aqui, eu pus essa tábua aqui que eu gosto de colocar umas pendentes aqui. Retirei no momento porque estava cedendo a tábua. Tinha aqui rabo de gato e rabo de macaco. Aí eu retirei porque esse suporte aqui foram colocados dois.
Mas à medida que pesa as plantas em cima, a tendência é baixar aqui. Então, eu tirei até colocar aqui um outro suporte, né? Uma outra mão francesa dessa dali. Mas, enfim, eu quis mostrar aqui o local que elas estão, que é sem sombrite, né? Olha. Mas vai pegar meia sombra. Até mais ou menos 1h30, 2 da tarde, esse local aqui vai pegar o sol. Da manhã até 2 horas, mais ou menos. Olha. Olha a lindeza dessa aloe, gente. Ela é toda pintadinha, variegata, ela dá mudas com muita frequência e facilidade, olha só aí. E já estão bem grandinhas, né? E aqui eu tenho atrás a Gasteria bicolor liliputana. É uma das suculentas de sombra que eu tenho, que eu fico mais contente com elas, né? Então, olha aí a lindeza, ela é muito bonita. E assim vai, olha como está a disposição das plantas. Esqueci de mostrar essas 3 mudinhas de Gasteria aqui. E aqui tem outra liliputana. Tem essa pendente aqui, que é muito bonitinha. Tenho essa nova aloe aqui, que é muito bonita também. Olha as plantinhas que eu disse, ó, as folhinhas caem e vão virando mudas. Agora, nesse período de chuva, algumas das minhas suculentas de sombra, elas pegaram cochonilha. Estão o exemplo aqui mesmo nesse vaso. É essa Gasteria aqui, que é igualzinha essa Gasteria aqui. Então, é a mesma planta, né? Notem, assim a gente descobre num único arranjo quais as plantas que são mais vulneráveis às cochonilhas e quais não são. E no caso aqui, a suculenta de sombra que são vulneráveis, no caso, foi essa aloe aqui que eu achei, né? Aloe não, a Gasteria. Eu vou retirar e vou ver raízes, olha aqui, ó. E em seguida eu vou fazer o replante de um arranjo de suculenta de sombra. E quero compartilhar com vocês. Olha quanta cochonilha, gente. Olha aí. Quanta cochonilha tem nessa planta. Já aproveitando e dando dicas da minha forma de cuidar quando a planta está assim. O que eu faço? Olha, a planta está assim, as raízes estão limpas, né? Aí o que eu faço? Eu vou mergulhá-la numa água e aí, quando estiver bem soltinha, né, essas bichinhos aí, eu passo uma esponjinha. Não é escova e nem nada, é só simplesmente uma esponja. Dessas esponjas que se usa na cozinha, né? Eu tiro um pedacinho e vou limpando aí, ó, tirando o excesso. E depois que trocar o substrato, naturalmente, elas voltarão a recuperar. Não uso produto químico nenhum. Olha, aqui eu tenho outro arranjo que está precisando também fazer o replante. Mas eu vou fazer o replante apenas de um deles, que eu levei lá para dentro e vou já mostrar o replante do arranjo de sombra, suculentas de sombra, né? Mas também que estão lindas, mas eu preciso replantar. Vejamos. E aqui está o arranjo, que também são suculentas que eu estou cultivando na meia sombra agora, mas é coisa recente. Eu cultivava há mais de um ano na sombra. Tem um vídeo onde eu mostrei elas totalmente, no local totalmente ensombreado, inclusive debaixo da varanda, ali da frente. Então, e elas estavam bem. Porém, olha, essa Gasteria aqui, que é a Gasteria breve folha, ela começou a fazer um espiral, né? Não é característica dela formar esse espiral. Apenas esse espiral é formado quando ela está em busca de claridade, de luminosidade. E é o que estava acontecendo. Então, eu achei por bem fazer o replante inicial nesse vaso aqui, nesse arranjo, para mim retirá-la, né, daqui, visto que está, olha só, atrapalhando essa aórtia, né? Então, tem aqui, ó, umas aloezinhas e tem aqui essa aórtia que está totalmente sendo prejudicada pela Gasteria. Então, eu vou fazer o replante e mostro para vocês. Depois de retirar das plantinhas, agora é hora de observar as raízes, né? Olha aí. Então, como estão as raízes?
Aparentemente, por fora estão lindas, né, as plantas, olha. Mas vejamos aqui por baixo, olha. As raízes estão longas e nas pontas das raízes, note brotações novas. Então, parece que essa raiz dessa gastéria, né, está totalmente boa, né? Agora aqui eu noto um escurecimento, olha aí. Esse escurecimento pode ser podridão, mas pode ser também pelo fato de estar bem próximo do substrato, né? Eu vou desligar aqui a câmera e vou olhar direitinho se tem algum tipo de bichinho, né? Que tá prejudicando as raízes. Já. Raízes estavam perfeitas, então, olha, já coloquei lá no fundo para poder aproveitar bem o espaço da bacia e coloquei umas pedrinhas em volta para não prejudicar aqui as folhas, né? Com o substrato molhado, a tendência de afetar as folhas. Então, vejamos agora como estão as raízes dessas aórtias aqui, dessas aloes, né? Prontinho. Agora eu vou tentar fazer aqui o plantio junto com vocês. Eu olhei as raízes, estão também muito boazinhas, não estão estragadas. Estão, inclusive, com brotações, olha, nas pontas das raízes, isso é muito bom. Agora, um detalhe que eu fiz aqui e que eu arrependi e quero compartilhar a experiência com vocês, coisas básicas, simples, mas que pode colaborar, né, contribuir, é isso, ó. Eu observei que aqui tinha bastante mudinhas. Aí eu comecei a retirar. Porém, à medida que eu ia retirando, parece que não ficava boa para aproveitar a mudinha, ó. Então, se tiver dúvida, eu tô falando na minha experiência, viu, gente? Certamente que tem pessoas bastante experientes aí, que gostam, que fazem, né, isso aqui com frequência, são experientes, portanto, não tem problema. Mas eu notei agora que, ao invés de correr risco e retirar mudinhas assim, e elas não vão brotar, ou seja, poderão não brotar, inclusive teve essa daqui, ó, que eu puxei e veio totalmente sem raiz. Então, para não correr riscos e ficar até mais bonito, poderia ter deixado junto à planta mãe, que no caso é essa daqui. Aí eu vou fazer aqui um pequeno espaço. Elas estão muito boas. Eu fiz uma limpeza de folha seca aqui na beiradinha da base. E não vou cortar raízes. E vou fazer aqui, ó, vou fazer um amontoadozinho, não é um amontoado, eu vou fazer uma beirada, né? Um beiralzinho aqui cheio de suculenta da mesma planta. Eu costumo fazer isso, vocês podem observar nos meus arranjos de 3 anos atrás, aí no canal. Eu costumo fazer isso, né? Colocar sempre algumas plantas juntas, né? Bem próximas assim, ó, plantas parecidas, que eu acho bonito, bom, fica mais bonito, né? Dá uma aparência mais bonita no arranjozinho. E espero que sirva de dica aí para vocês que estão iniciando e que gostariam, né, de copiar a ideia. Aí, vamos colocar aqui, olha. Então, tô fazendo aqui tipo um beiral ou uma borda, né? Uma bordadura, eu também uso essa expressão já. É bem comum, né? Nessas lindezas aqui. Essa maravilha de suculenta, né? E aí, ficou assim, olha aí. Tá vendo? Então, ficou aqui essa ponta assim, o triozinho, as 3, né? Como já estava antes, inclusive. Eu só tô dando um tchan diferenciado aqui e aqui, nesse espaço. O que fazer, o que plantar, hein? E assim ficou. Olha aí. Tá tudo sujo aqui, não arrumei ainda. Olha aí como ficou. Lavamos as pedrinhas, meu filho lavou pra mim, colocamos aí, ficou uma carreirinha dessa aórtia. Essa aqui no meio, né? E aqui eu coloquei um aloe juntamente com aquela gastéria ali. E aí ficou assim. Eu cuidei do substrato, né? Dei uma limpeza. Em breve farei o replante das demais. Eu espero que vocês tenham gostado de ver essa dica de cultivo e replante de suculentas de sombra.
Fiquem todos com Deus, ó. E até um próximo vídeo aí do canal Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. Tchau!